O Senhor o protege. Em Números, capítulo 9, versículo 17, 17, parte B, está dito: os israelitas partiram. No lugar onde a nuvem descia, ali acampavam. Bom, quantas vezes diante da adversidade desistimos, não perseveramos, crendo que não é possível dar conta da situação. Mas quando você tem convicção de andar na presença de Deus, mesmo no mais árido deserto, você desfruta da proteção dele. Por pior que seja o caminho, debaixo da nuvem de Deus há proteção. Ele jamais irá abandoná-lo. Por mais traumáticas e desagradáveis que sejam as experiências, você não passará por elas sozinho. Deus será com você o tempo inteiro e lhe permitirá chegar ao seu destino debaixo de sua nuvem de proteção. Assim como o povo de Deus em sua jornada no deserto não foi desamparado pelo Senhor, que enviou sua nuvem para proteger do sol durante o dia e a coluna de fogo à noite para aquecer das baixas temperaturas do deserto. Assim acontece com quem está sob a guarida de Deus. Mesmo que esteja passando pelo deserto, enfrentando crises, sem vislumbrar o fim do horizonte, o Senhor protege e dá provisão. Quando temos uma mente órfã, sempre achamos que Deus não está conosco. Desejamos que o Senhor venha até nós, quando deveríamos ir até Ele. A nuvem passou a acompanhar o povo desde a saída do Egito. Assim o povo tinha a certeza da proteção de Deus sobre ele. Compreenda que a nuvem do Senhor paira sobre você e irá prover tudo o que é necessário para que você possa cruzar o deserto com segurança e, por fim, desfrutar das promessas que o Senhor lhe fez. Tudo o que você necessita hoje é caminhar sobre essa nuvem e provar da presença e da provisão que Ele lhe oferece e ser direcionado ao cumprimento da promessa que recebeu dele. Bom, o deserto é um ambiente difícil. Na Bíblia, o significado da palavra deserto é ambiente árido, é um lugar que não tem vida, é um lugar de sequidão, é um lugar de provação, é um ambiente de profunda reflexão, é um ambiente de dúvidas, de espera por uma confirmação da parte de Deus. Nós vemos tudo isso daí na Bíblia. Ambiente de provação, Jesus de tentação, Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, provação, Israel várias vezes e várias situações de profunda reflexão, o momento em que Moisés, por exemplo, sai do Egito e vai para o deserto, e no deserto ele tem um momento de profunda reflexão, e Deus abençoa a vida dele, e ele é transformado, a história dele é totalmente modificada nesse momento, porque ele caminha para ser uma das figuras centrais da Bíblia, tá? A ponto de ter um livro na Bíblia escrito para explicar que Jesus é maior do que Moisés, de tão grande que esse homem ficou, porque no deserto ele saiu melhor daquele deserto. No deserto ele conseguiu usar esse deserto para apagar as dúvidas, para usar esse deserto como um ambiente de profunda reflexão. Ele espera a confirmação da parte de Deus, e esse ambiente estéril, sem vida, transformou Moisés no que ele é. Para você ver, né? O deserto ele pode ser qualquer coisa na vida das pessoas. Eu acho que depende muito mais da gente do que do deserto em si, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que entra no deserto, ele sai melhor. Foi isso que a gente vê na vida de Jesus, que Jesus saiu daquela tentação. Não sei se é possível Jesus ser melhor, né? Porque Jesus é
completamente bom, Jesus é completamente perfeito, Jesus é maravilhoso, Ele é único, Ele é o nosso Salvador, Ele é o perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em bondade. Eu não sei se eu posso usar o exemplo de Jesus como alguém que saiu melhor do deserto, mas eu posso usar o exemplo de Moisés. Moisés saiu melhor do deserto. Ele entrou um camarada assassino e saiu um camarada pacificador, a ponto de ser chamado manso na Bíblia. Então, o deserto ele transforma a vida das pessoas. E o deserto, porém, é esse ambiente de dor, de angústia, de solidão, de tristeza. É um momento de muita introspecção, se assim a gente pode dizer, né? Não sei se diz essa palavra em português, e é um momento em que muitas das vezes a gente sofre. Porém, o devocional de hoje está dizendo que Deus não nos abandona no deserto. A gente passa por certas coisas, por mais que sejam traumáticas e desagradáveis, as experiências que nós passamos no deserto, nós não estamos sozinhos. Isso é muito importante entender, meu irmão, porque às vezes a gente está passando por situações assim de deserto na vida e a gente se entende sozinho porque estamos passando pelo deserto, porque estamos passando por certas situações traumáticas e difíceis. A gente diz, não, Deus me abandonou, eu estou só. E o povo de Israel, muitas das vezes, eles pensaram a mesma coisa. Mas o texto vai dizer que a nuvem seguia eles durante o dia para proteger do sol e uma coluna de fogo de noite. Então Deus estava acompanhando eles, protegendo eles. E se eles tivessem percebido completamente essa presença de Deus e esse carinho de Deus, esse amor, essa dedicação de Deus para com eles, eles teriam entrado na terra prometida. Eles teriam alcançado a promessa. Mas eles não entenderam isso. E a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa senão 2 pessoas, Josué e Caleb. Porque o resto tudo morreu no deserto. Porque o deserto para eles foi um ambiente onde Deus não estava com eles. Apesar que Deus estava na história deles, eles caminhavam como se Deus não estivesse presente. Então, a primeira coisa interessante que eu queria falar com você hoje é que deserto é lugar de caminhar com a presença de Deus, com a consciência da presença de Deus, com a consciência de que Deus está protegendo, com a consciência de que tudo isso que eu estou passando, talvez é uma situação que você está vendo o seu irmão se afundar na solidão, na tristeza e na depressão, e você está sentindo angústia, você está sentindo dor, e você fala, Deus, aonde o Senhor está nesse momento? Talvez é esse o deserto da sua vida. Talvez o deserto da sua vida é que você é um pai de família que deve sustentar sua casa e você não consegue chegar no final do mês. E só quem é pai entende o que é isso. Só quem é pai entende o que é isso. Talvez esse é o seu deserto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está com você nesse deserto. E você pode sair melhor desse deserto. E você pode alcançar coisas grandes após essa passagem do deserto. Você precisa de perceber a presença dele e viver como se ele estivesse presente. Por mais que você não está sentindo todo esse abrigo, todo esse amparo na presença de Deus, ou no deserto que você está passando, talvez você está se sentindo só, você está se sentindo esmagado pelo desespero, pela angústia. Talvez esse é o seu quadro hoje. Mas eu digo uma coisa para você, Deus não te abandonou. Deus não abandona. O povo de Israel estava passando por um deserto, né? E Deus não tinha abandonado eles. E hoje, eu quero dizer para você que o que você precisa hoje, quem que sou eu na fila do pão, né, para dar conselho para você? Não é ninguém, mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade para ouvir entre as minhas palavras, a palavra de Deus, que talvez é direcionada especificamente para você, dizendo, ei, eu estou contigo nesse deserto.
E esse deserto pode até mesmo florescer, dependendo da sua percepção da minha presença. Perceba a voz de Deus que está a seu favor, que te está protegendo, que quer que você alcance coisas maiores, que quer que você seja melhorado depois desse deserto. Então, meu irmão, nesse dia de hoje, confia nele e descansa. Por mais que esteja difícil, por mais que é dolorido, por mais que é desagradável, por mais que é traumático, eu digo a você, confie, acredite que a presença dele está com você. E se não fosse o Senhor, nós teríamos sido já consumidos sobre a terra, diz o salmista. Mas ele é por nós. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, eu não sei que tipo de deserto essa pessoa que está me ouvindo está passando, Deus. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. E, Deus, eu peço encarecidamente uma coisa. Que essa pessoa comece a perceber a sua presença, Senhor. Porque o Senhor não abandona quem é seu. O Senhor não abandona, o Senhor jamais abandona, Senhor. Senhor, se a pessoa está passando por esse deserto e ela precisa de uma libertação, Senhor, liberta agora em nome de Jesus. Uma palavra tua, Senhor, acalmou a tempestade. Uma palavra tua, Senhor, pode trazer libertação, como aconteceu na vida daquela mulher Ciro-fenícia que foi atrás de você, pedindo o socorro, a libertação da própria filha. Deus, o Senhor pode fazer hoje essa libertação, Senhor, em nome de Jesus. Não sei qual área que é, mas se é emocional, se é a área sexual, se é a área financeira, que a pessoa não consegue desenvolver, a pessoa vive afundada em dívidas e mais dívidas e precisa de ser liberto desse espírito de endividamento, Senhor. Meu Pai, o Senhor sabe qual é a situação que a pessoa está me ouvindo agora, está passando. E eu queria pedir que o Senhor fizesse algo especial sobre a vida dessa pessoa, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. O deserto não é para a morte, mas para a vida. Senhor, nos ensina a viver de modo digno, para que o deserto não seja para a nossa morte, mas para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Tenha um dia abençoado. E Deus, Ele vai fazer coisa grande na sua vida. Confie em Deus. Busque experiência com Ele. Não se limite a um vídeo ou apenas uma leitura simplesmente diária de um devocional, mas busque a Ele. Busque, sem reservas. Entra para o seu quarto e você vai começar a viver coisas extraordinárias com Deus, que é extraordinário. Deus abençoe.